Então, boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Esse é o nosso encontro do dia 25 de junho. Sejam muito bem-vindos e eu passo agora a palavra para o Humberto. Só um momentinho, antes de passar a palavra, fazer um lembrete aqui. Peço para vocês deixarem o microfone de vocês no mudo e para vocês, quando quiserem fazer uma pergunta ou interação com o grupo, mais para o final da apresentação do Humberto, para vocês mandarem uma mensagem no meu privado, no WhatsApp, que aí eu vou organizando a entrada de vocês com a interação do grupo, tá bom? Então, Humberto, a palavra é contigo. Olá, saudações a todos. Hoje nós vamos fazer uma consideração breve sobre o romantismo. Esse grupo de pensamento não é exatamente uma filosofia, porque, em parte, o romantismo ele é muito associado a movimentos artísticos, como os da literatura, da música romântica, né? Com Beethoven, com Schubert, com uma série de compositores ali da virada para o século XIX, comecinho do século XIX, muitos pintores, né? Nós temos pintores extraordinários como Caspar Friedrich, né? Como uma tradição, toda uma escola inglesa e alemã e francesa principalmente, né? Mas também o romantismo ele tem uma expressão filosófica e na sua expressão filosófica ou como corrente de pensamento ele influenciou de maneira radical o começo do século XIX, né? Tecnicamente, o romantismo nasce mais ou menos em 1795, 1796, mas esse primeiro arrobo de romantismo ele não afetou praticamente ninguém fora da Alemanha. Era uma questão dos altos círculos literários e da poesia germânicas, e saindo desse ambiente, ele tinha muito pouca influência, né? Uma das figuras que mais trabalhou para trazer essa influência para o resto do mundo, não só para a França, mas para o resto do mundo, foi Madame de Staël, né? Germanie Necker de Staël. Madame de Staël era uma filósofa suíça, uma das maiores figuras intelectuais daquele período, e era filha de Jacques Necker, né? Lembrando que Jacques Necker era um ministro das finanças do governo que foi deposto pela Revolução Francesa e depois ele trabalhou por um breve período para a Assembleia Geral como ministro também do período revolucionário, até que no momento do terror revolucionário ele foi assassinado junto com milhares de outras pessoas. Isso causou uma impressão muito forte sobre Madame de Staël, que realmente venerava o pai, tinha um carinho muito especial pelo pai. E ela, então, depois se desentende com Napoleão por questões particulares e ela é perseguida por Napoleão pela Europa toda. Foge para a Alemanha, da Alemanha foge para a Polônia, para a Suécia, para a Rússia, até finalmente poder retornar à França, né? Só depois do fim do regime napoleônico. Então, nessas peregrinações, Madame de Staël conheceu o romantismo que estava sendo gestado ou estava nascendo na Alemanha, né? A gente vai falar um pouco sobre essa condição do romantismo na Alemanha daqui a pouco. Mas Madame de Staël foi uma figura muito importante porque, na época, o francês era língua franca. Então, traduzir o romantismo para o francês permitia não apenas que ele chegasse à Suíça, à Bélgica e à França, mas que ele chegasse também a Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a Polônia, a Rússia, a Áustria, né? A Itália, os estados italianos, resumidamente, a todos os lugares da Europa, né? O francês ainda funcionava como essa língua franca e isso permitiu a difusão universal dos ideais românticos, principalmente através do De l'Allemagne, que foi um livro sobre a Alemanha, extremamente erudito, né? Uma das mostras de erudição mais fascinantes daquele período, em que Madame de Staël cobre todo o essencial da literatura, da poesia, da filosofia e da teologia alemã mais recentes, né, dos últimos, digamos assim, 60 anos,
né, daquele período ali que ela está tratando, incluindo Klopstock, Lessing, Goethe, Schiller, Herder, Kant, começando a tratar já também do proto-idealismo, né? Então, esse investimento que Madame de Staël fez para sintetizar o pensamento alemão, ele foi talvez o pontapé inicial para a difusão do romantismo na Europa inteira, né? Foi um grande evento. Claro que isso não pode ser lido de forma reducionista. Nós estamos falando de um momento em que os grandes compositores davam turnê pela Europa inteira. Muitas vezes eles começavam uma carreira numa cidadezinha e terminavam em Varsóvia, ou em Krakow, ou então em Paris, em Londres e assim por diante. A mesma coisa pode ser dita sobre os cientistas, sobre os filósofos, sobre os teólogos, de maneira que havia muita integração na Europa na época. Mas a gente nunca deve subestimar a importância dos grandes livros. Então, esse é um livro muito importante, em que Madame de Staël vai afirmar para o público geral, mas particularmente para o público francês, que o iluminismo foi um momento de, apesar de todas as grandes conquistas intelectuais e científicas, o iluminismo foi um momento de certo afastamento, certa perda de valores morais, espirituais, existenciais, e que os alemães, que estavam razoavelmente imunes ao sensualismo, ao ceticismo, ao pragmatismo dos britânicos e dos franceses, né, os grandes povos da época em termos intelectuais, eles tinham, graças a essa imunidade, os alemães tinham conseguido preservar a essência mais pura do cristianismo, seria a essência do romantismo, né? Essa mensagem fundamental. E um cristianismo, ele todo racionalizado e recauchutado pelas ideias iluministas, né? Então, na contramão da linha de Voltaire, de Diderot, de uma série de outros pensadores franceses, os iluministas alemães, como Lessing, como o próprio Kant ainda, né, apesar de estar nem no grupo dos mais místicos, como Herder, como o jovem Goethe, ou Schiller, né, esses autores, ou também a tradição wolfiana, eles estão todos recriando o cristianismo à sua maneira. Um cristianismo que é reencarnacionista e que considera a figura de Jesus como professor, como filósofo e como uma espécie de missionário moral, um missionário espiritual e não uma encarnação de Deus, né? Então, essas são as peculiaridades do pensamento alemão na época, que vai ser, então, mais ou menos vendido para o resto da Europa como pensamento romântico e vai influenciar fortemente o resto da Europa. Uma das outras características peculiares dos pensadores românticos é que eles tinham muito gosto pelo magnetismo, pelo mesmerismo, pelo magnetismo animal, né? Não o magnetismo dos magnetos, né? Dos ímãs, mas pelo magnetismo animal ou mesmerismo. Então, os grandes pensadores românticos, os grandes pensadores românticos, como Coleridge, por exemplo, eles estão muito ligados, muito interessados a essa questão do magnetismo animal ou do mesmerismo. E isso também vai ser uma influência muito forte sobre Kardec. A gente vai saber, a gente sabe, aliás, né, que Kardec começa a lidar com o magnetismo muito antes de lidar com o espiritismo. Ele está envolvido com a Sociedade dos Magnetizadores, que era um grupo de pesquisa bastante sério, que incluía, por exemplo, nos seus primórdios, Benjamin Franklin, o filósofo Fichte, e seu filho Hermann Fichte, Immanuel Hermann Fichte, o discípulo de Schelling, Eschenmayer. Houve um flerte também do próprio Schelling, a gente não sabe até onde isso foi, pelo menos eu não consegui achar assim, fontes específicas, né? Mas aquilo era generalizado na época. Então, os grandes pensadores do período romântico e os grandes pensadores românticos propriamente ditos, até mais ou menos a geração de Charles Dickens, eles têm muito interesse nos fenômenos do sonambulismo induzido,
do sonambulismo magnético, induzido por passes magnéticos, e até que ponto esses fenômenos são curativos, até que ponto esses fenômenos estão ligados ao que ancestralmente se entendia como a mística, como o sobrenatural ou como um elemento religioso, já não mais estudado sob a ótica dogmática, a ótica das doutrinas religiosas, e sim sob a ótica da ciência, sob a ótica da investigação racional das condições de possibilidade daqueles fatos, né? Um pouco antes, né, no período em que o romantismo está nascendo, né, para a gente retroceder da Madame de Staël, que é a divulgadora, para a raiz do fenômeno, a gente pode considerar o trabalho de Goethe, do poeta naturalista e até certo ponto pensador original, um filósofo no sentido frouxo da palavra, no sentido bem lato da palavra, né? Desse filósofo místico, né? Que é Goethe. E Goethe, ele, de uma série de maneiras diferentes, ele vai defender a ideia de uma força profética, ou de uma voz como um daimon de Sócrates, e que os grandes gênios da humanidade, eles não apenas raciocinam, mas eles também se deixam dirigir por essa voz espiritual, por esse chamado ou por esses convites da intuição espiritual, né? Nós sabemos também que nas viagens à Itália, Goethe, diante de certas ruínas, ele teve um fenômeno de regressão espontânea, que ele mesmo narra, e ele vai dizer que ele se viu de toga, as ruínas se reconstituíram nos prédios da época do Império Romano, e ele se reconheceu como alguém que viveu naquele período, que foi um poeta romano, né? Então, essas impactantes revelações, elas afetaram muitas pessoas no período e também alguns períodos adiante. E apesar de hoje, por conta de uma leitura extremamente materialista, a gente vê Goethe, a gente enxergar Goethe quase como um materialista, foi feito um trabalho hermenêutico pesado, um trabalho de reinterpretação e até de reconstrução da figura dele muito pesado, mas pelos primeiros 60 anos, 80 anos, né, da morte dele, ele foi visto como o grande profeta, o grande bardo, o grande iluminado, né, da cultura alemã, no sentido espiritual também, no sentido de alguém que tinha trânsito, tinha facilidade de contato com uma realidade espiritual. Claro, de uma forma muito iluminista, de uma forma muito purificada de superstições, muito purificada e não só alheia ou avessa a essas superstições, mas de uma forma até um pouco cética em alguns momentos, que vão dar margem para a gente fazer essa leitura de um Goethe materialista, como de vários outros pensadores do período, mas essa rejeição, se a gente fizer uma análise mais cuidadosa, ela tinha muito a ver com o ambiente iluminista da época, de uma rejeição ao exagero e o excesso do misticismo e aos excessos da superstição, que eram graves, ainda eram quase que totalmente medievais, né? Desse ponto de vista do sobrenatural, do ocultismo ou das superstições, o cidadão comum, né, do século XVIII, ele ainda era quase totalmente medieval, tinha mudado muito pouco, e o misticismo ele vivia numa gaveta à parte na consciência das pessoas, enquanto que elas acreditavam em ciência a maior parte do tempo, né? Isso vale inclusive para cientistas. A obra, por exemplo, Mística, de Isaac Newton, ela não apenas revela que Newton era muito religioso, como também que ele tinha algumas crenças difíceis de se justificar racionalmente, né? A mesma coisa a gente pode dizer sobre quase todos os grandes pensadores, filósofos e cientistas da época. E aí vem os franceses extirpando completamente o misticismo da mentalidade geral, mas junto com o misticismo extirparam também a religiosidade. E por isso é importante a gente fazer o resgate dessa bolha
que sobreviveu ao iluminismo e que depois desabrochou fortemente no século XIX como o romantismo. Uma outra questão que é importante pontuar é que, como o próprio Goethe disse, os românticos, né, ou aquela geração que fazia uma crítica ao iluminismo, uma crítica ao racionalismo exacerbado, eles não queriam ser irracionais ou irracionalistas, mas eles queriam simplesmente pontuar, domesticar e limitar os excessos do racionalismo. Quando, por exemplo, o racionalismo tentava eliminar completamente o elemento sobrenatural, o elemento místico, o elemento transcendente da vida das pessoas. Então, esses pensadores, poetas, músicos, filósofos, teólogos, que eram extremamente religiosos, e mais do que religiosos, eles eram de uma religiosidade sentimental, de uma religiosidade intuitiva, não de uma religiosidade transmitida pela sociedade. Eles queriam muito mais do que aquela filosofia árida, a princípio, e semi-materialista ou materialista de muitos pensadores iluministas, ela conseguiu oferecer. Então, nessa busca por um algo mais, eles não pretendiam abandonar o caminho da ciência, ou dar as costas à ciência, ou dar as costas à racionalidade, mas conjugar racionalidade com esse impulso para o transcendente, esse impulso sentimental e intuitivo para o infinito. Então, Goethe, em alguns momentos-chave, ele vai dizer o seguinte: nós queremos mais do que os iluministas estão oferecendo, mas nós não queremos nada contra os iluministas ou contra os racionalistas. A gente simplesmente tem sede de coisas que a razão não explica. A gente tem sede de coisas para as quais não existe nenhuma ciência atualmente. E é porque nós temos essa sede que nós queremos dar um passo além, um passo de mergulho no oceano da divindade, do oceano da intuição, do oceano dos sonhos. E os românticos, eles vão se dedicar intensamente a essas questões. São os inventores do inconsciente. Embora ele já tenha raízes implícitas em Leibniz ou em até pensadores mais recuados, quem criou o termo inconsciente e deu a ele aquela conotação de um vasto repositório de ocorrências mentais, de ocorrências psíquicas, principalmente de intuições e ocorrências emocionais, sentimentais, que não são claras para a própria pessoa, foram Carus, foram Heinrich von Schubert, foram esses filósofos como Schelling, como o próprio Fichte, como Hegel, essa geração dos filósofos que pensou uma consciência que era mais do que aquilo que é evidenciado na nossa consciência, que é realmente uma floresta muito vasta, da qual a gente só conhece a foto de fachada, aqueles umbrais do prédio, aqueles umbrais da floresta, quando a gente chega na borda e vê uma coleção de árvores e pensa: nossa, conheci a floresta, mas por trás dela há quilômetros e quilômetros e quilômetros de vegetação mais variada, de fauna mais variada do que aquilo que você vê pela fotografia ou pela borda da floresta. Então, esses pensadores vão influenciar depois Schopenhauer, Hartmann, Freud, todos os criadores assim mais célebres das noções de inconsciente, mas eles já estão pensando como que o sonho não é lembrado quando a gente acorda, o que isso tem a ver com o fenômeno do sonambulismo induzido por magnetismo animal, estão trabalhando todas essas questões já em 1800, 1810, mais ou menos. Então, essa geração toda foi formatada por aquela intuição seminal do Fausto de Goethe, que é talvez o maior poema da humanidade, o maior poema trágico da humanidade, e que na sua primeira página vai trazer aquela expressão inesquecível que, se não me falha a memória, no original diz mais ou menos assim: Ich habe nun
Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen, und da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Né? Que em português, numa tradução livre, seria mais ou menos: estudei filosofia, jurisprudência e medicina, e lamentavelmente também teologia, tudo com vivo empenho, com maior esforço, e eis-me aqui agora, pobre tolo, tão sábio quanto era antes. Então, isso é um tapa na cara do iluminismo, daquele momento de euforia, de excitação quase histérica com o racionalismo científico, né, de uma excitação com a Revolução Francesa, com a destruição do velho, com a superação de tudo aquilo que era a tradição e um completo reinício da sociedade, que é inclusive o caráter revolucionário, né? E Goethe é muito chocado com a barbaridade executada, né, pelos revolucionários na época do terror, um pouco depois do momento bonito, digamos assim, da Revolução Francesa, veio o momento do terror, e Goethe, um tanto em choque, ele vai dizer, bom, nem tudo que existiu nos últimos séculos era lixo, que precisa ser eliminado. O problema do furor revolucionário é justamente esse. Ele quer criar o progresso, né? Mas ele quer criar o progresso a partir do nada, como se fosse Deus, né? Como um fiat lux, né? Através do qual eu, através dos meus superpoderes da vontade, eu produzo do nada uma nova realidade sem nenhum vínculo com a realidade anterior, com nenhum vínculo com aquilo que eu recebi, com aquilo que foi herdado em termos de arte, de pensamento, de religiosidade, inclusive de ciência, né? Então, o Fausto, ele desde a sua primeira página, dessa icônica, né, primeira página, ele vem revelar uma espécie de desencantamento com a razão, uma espécie de desencantamento com a razão moderna, e mostrar que o ser humano, no final das contas, não vale muita coisa. E que talvez, como mostra o Dr. Fausto, né, essa figura também super peculiar, né, talvez seja mais interessante investir no caminho místico, né, no caminho de investigação do oculto, do sobrenatural, do que no caminho da própria investigação científica, que não pode fazer mais do que dissecar cadáveres. Mas se nós queremos saber o que é a consciência, o que é o livre-arbítrio, o que é o amor, o que é a fé, né? O cadáver dissecado, um cérebro aberto, vai poder nos revelar muito pouco sobre todas essas questões. Então, esse primeiro ataque extremamente contundente à ideia de um superracionalismo e de um conhecimento que pudesse devassar todas as coisas, ele ajudou uma parte da sociedade, essa parte, a princípio, romântica, a buscar paralelo, não em contradição, não em oposição, mas paralelamente ao esforço científico positivista, esse grupo, esse conjunto da sociedade buscou novas formas de explorar o velho misticismo, o velho ocultismo, só que de maneiras um pouco mais regradas, mais metódicas, parecidos com o esforço da ciência. Não exatamente como a ciência, mas um esforço parecido com o da ciência. Então, nós temos um movimento muito complexo, muito ambíguo, do qual fez parte, por exemplo, Pestalozzi. Pestalozzi foi o grande mestre de Kardec, essa outra figura inolvidável em qualquer estudo sério, qualquer estudo mais aprofundado, né, da filosofia espírita e do pensamento de Kardec, mais do que da própria doutrina espírita ou da filosofia espírita. Ele era essencialmente uma figura que estava ali na transição do iluminismo para o romantismo. Ele era um sujeito todo razão, mas um sujeito que não queria que a sua forte religiosidade fosse solapada por um racionalismo de tipo iluminista, que naquele momento parecia ser um racionalismo mais materialista, mais sensualista,
de uma veia política mais pragmática e menos idealista, né? E Pestalozzi ele estava na contramão de tudo isso. Ele queria um mundo onde a alma humana fosse cultivada como um jardim para produzir flores e frutos, e não operada como uma máquina ou ajustada como uma máquina por um conhecimento matemático exato, né? Então, sem negar os contributos da ciência que ele ensinava, que ele desenvolvia, né, junto aos seus alunos, ele queria que os alunos desabrochassem, né, com toda a virtude, com toda a excelência, com toda a grandeza de filhos de Deus que são. Ele tinha um ideal, né, muito forte da perfectibilidade humana. Isso é, de que seres humanos são feitos e destinados para a perfeição, para a excelência. Por isso ele era de um otimismo feroz em termos pedagógicos, que não desistia de nenhum aluno, que não considerava nenhum aluno incapaz, nenhum aluno era insuficiente, nenhum aluno era burro. Apenas o mestre definia as condições através das quais aquele aluno específico ia encontrar o terreno fértil para florescer adequadamente. Então, ele era assim de um universalismo pedagógico nunca antes visto. Minto, nunca antes visto não é totalmente justo, porque aqui e ali, antes de Pestalozzi, já havia alguns idealismos ou utopismos pedagógicos. Mas esses utopismos ou esses idealismos pedagógicos, eles nunca foram executados. Então, o grande mérito de Pestalozzi é que ele não apenas sonhou com uma humanidade igual, onde todos tivessem valor e onde cada um florescesse do seu jeito e frutificasse do seu jeito, mas ele também criou uma escola que fazia isso. Depois de algumas tentativas fracassadas, mas fracassadas principalmente no quesito financeiro, né? Porque ele de fato era um idealista, então ele tinha problemas anteriormente em manter as escolas funcionando, né? Mas nessa última iniciativa dele em Yverdon, que foi a escola em que Kardec estudou quando criança, adolescente, né? Essa última iniciativa ela é reconhecida como realmente um modelo e que por muitas décadas, ou talvez até agora, serve de paradigma para essa educação cristã, não no sentido religioso institucional da palavra, mas num sentido filosófico de uma educação para todos, uma educação através do amor, uma educação através da confiança, uma educação através da esperança no bem, né? De uma esperança que a gente poderia dizer que é essa fé no futuro, né? De que Kardec fala tão espetacularmente, né? O que junto com os espíritos ele constrói, né? A concepção de uma fé no futuro, de uma esperança no futuro, né? Que tem muito desse dedo ou dessa marca de Pestalozzi. E uma última coisa que eu gostaria de observar é o seguinte: o romantismo, portanto, ele não apenas penetrou em toda a sociedade porque ele era uma força cultural pervasiva e que chegava, né, através da arte, através da religião, através da ciência, através da própria política. Ele também teve uma sobrevida muito longa. Então, alguns pensadores, algumas influências já do Kardec adulto, do Kardec maduro, elas vão ainda ser fortemente românticas. A gente pode dizer, por exemplo, que um Victor Hugo, ele ainda é relativamente romântico, ou essencialmente romântico, na geração dele 50 anos depois do período que a gente tradicionalmente entende como romantismo. A gente pode dizer que Karl Marx, que Augusto Comte, né, com todas as diferenças radicais dessa filosofia que é essencialmente religiosa, né, eles ainda têm traços
notavelmente românticos no seu pensamento, que é essa vontade extrema de transformar a realidade, a ideia de que a realidade tem que ser transformada pela força da vontade, né? Que ela não é transformada de maneira natural com o passar do tempo, mas através da ação humana, quer dizer, somos nós que tomamos a decisão de alterar o curso da história, de servirmos de peças ou de intermediários para o processo de transformação da história, né? E também a ideia um pouco utopista de que a história caminha para final feliz, né? Isso é uma coisa que está claramente em Augusto Comte e claramente em Marx, que são materialistas e ateus, mas que, não obstante, entendem que a humanidade está caminhando para um estágio melhor, ela está caminhando para uma espécie de salvação ou uma espécie de redenção que depende da força dos nossos sentimentos, da nossa vontade, da nossa sinceridade, do comprometimento com uma proposta, né? E sem muita relação com esses movimentos, que são movimentos materialistas e que falam apenas de mudanças sociais do ponto de vista da reestruturação econômica ou da reestruturação das leis, né? Kardec, de uma forma espiritualista, ele está também muito alinhado com essa geração de Tocqueville, né? Alexis de Tocqueville, que já é religioso, inclusive, né? Muito religioso, mas também dos materialistas como Marx e Comte, né? Kardec está alinhado com eles no sentido que ele também enxerga que a humanidade caminha para um final feliz, caminha para um progresso, caminha para um tipo de conclusão ou desfecho da história, que é um desfecho favorável e positivo para a raça humana, para a humanidade inteira. E esse desfecho, ele passa pelo quê? Né, de acordo com os próprios pensadores da época. Passa pelo fim da escravidão, passa pelo fim dos abusos, né, dos fortes contra os fracos, passa pelo fim das separações radicais de etnias, que na época eram sempre referidas como raças, né, da vigência da religião ou das instituições religiosas sob a consciência e sob o comportamento humanos, né, uma política que fosse cada vez mais parecida com algum tipo de democracia ou com algum tipo de estado de equilíbrio de um contrato social expandido entre todas as pessoas. Então, embora com diferenças, com distinções radicais de um para outro, né, dúzias de pessoas nesse momento, dúzias de pensadores sociais e políticos desse momento, estão enxergando a noção de uma marcha progressiva da humanidade. Uma ideia que era inescapável quase que na época. Não que os iluministas não tivessem visto isso, mas os iluministas viam isso de uma forma mais quase que matemática. A gente afasta a igreja, a gente elimina os nobres e a gente promove a ciência, as coisas vão naturalmente encaminhar para um final, não feliz talvez, mas melhor. Os românticos, eles acreditavam muito nas metáforas do coração, da força da vontade, do ímpeto, né? Para alguns, o ímpeto revolucionário. Para os utópicos, ou para os mais idealistas, não um ímpeto tão revolucionário, mas um ímpeto de transformação também, de mudança propositiva, um ímpeto de trabalho, um ímpeto de ação social transformadora, de ação política transformadora, e que, para os mais religiosos e mais idealistas, era idêntico à noção de uma transformação também da intimidade. Isso é fundamental a gente entender do romantismo, né, e que, através de Pestalozzi diretamente e através de toda a cultura indiretamente, moldou Kardec e os outros atores envolvidos ali na construção da teoria espírita e da prática espírita também, que permitia, inclusive, o intercâmbio com a espiritualidade, que, no final das contas, é a ferramenta de
construção da teoria. Então, checando o meu relógio, vamos ficar por aqui hoje. Talvez a gente possa desdobrar em mais um último pedacinho, mas eu queria que para o encontro que vem, a gente considerasse a importância de Lamennais, né, Félicité de Lamennais, que inclusive é um espírito que pouco depois de desencarnar, ele dá inúmeras comunicações a Kardec, assim como também um dos seus filósofos de provável predileção, que é o Fénelon, né? Mas no caso de Lamennais, é interessante que era um pensador que estava bem embebido dessas ideias românticas. É um pensador que a gente não sabe muito sobre a leitura de Kardec sobre ele, mas ele deve ter afetado bastante Kardec, porque era um autor muito popular e era um autor provocativo, né, que era lido por todo mundo e debatido nos cafés, né, nos círculos literários todos. Então, deve ter impactado bastante Kardec. E depois, poucos anos depois dele falecer, ele vai dar uma série de comunicações que Kardec vai reproduzir na Revista Espírita ou nas obras básicas. E isso muito nos interessa, porque é um exemplo concreto de um pensador desse período que deu exaustivamente comunicações depois de falecido, e essas comunicações são as mais interessantes, quase sempre de um cunho moral assim muito profundo, né? E era um sujeito que estava vivo até muito pouco tempo atrás. Então, não é interessante a gente fazer uma análise das ideias dele, né, que permitiram ele ser esse espírito que traz lições morais tão profundas, tão pouco tempo após o seu desencarne, né? Eu deixaria essa consideração. Vou passar no grupo, né, de WhatsApp, no nosso grupo, algumas obras de Lamennais com recomendações para a semana que vem. Muito obrigado, gente. Pessoal, então nós vamos começar então a fase das perguntas e respostas e vou abrir o áudio para o Maestro. O Maestro quer fazer uma interação com vocês. Maestro, com você, querido. Olá, querido Fabrício e Humberto. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente porque, sendo artista, sendo um cantor lírico, praticamente eu vivo, né, o romantismo a 360 graus o dia inteiro. A nossa mente está sempre envolvida nos grandes compositores, em tudo aquilo que a gente realmente tem que pesquisar, né? Verdi, Puccini, é o repertório que eu canto, principalmente esse repertório extremamente romântico. Então eu mandei para o Fabrício para mandar para vocês, por isso que eu pedi para me dar só um minutinho. Eu mandei um poema de Goethe que na realidade foi musicado por Schubert, um dos grandes compositores, né, do início do século XIX. E nesse poema, a coisa mais interessante que eu gostaria que vocês ouvissem, quando vocês pudessem analisar, eu vou tentar até mandar a tradução, é lindo, porque Goethe, nesse poema, fala de um pai que está levando um filho, digamos, no braço, e esse filho, ele está doente, e ele está já no processo de desencarnação. E é muito engraçado porque Goethe está narrando, ele narra o filho, ele tem a voz do filho, tem a voz do pai e tem o rei dos elfos que já está falando com o filho. E é lindo, porque o cantor, nós que somos cantores, a gente tem que fazer o filho, a gente tem que fazer o pai e tem que fazer a voz do espírito. E eu recomendo a vocês, enfim, se puderem assistir, puderem ver esse vídeo, é uma das cantoras prediletas, a Jessy Norman, e ela faz uma interpretação com vídeo demonstrando esse momento, né, belíssimo. É isso que eu queria que vocês vissem. Que dica espetacular! Eu li esse poema quando eu estava fazendo, eu fiz o meu mestrado sobre Goethe, né? Sim. Só que isso faz, deixa eu ver, 16 anos. Então, eu li esse poema nessa época, eu lembro que me impactou bastante. Hoje eu não lembro absolutamente nada, não sei nem o tema, para ser sincero. Mas vou correndo procurar. Chama-se Rei dos Elfos, né, em alemão, tá? Erlkönig.
E é muito engraçado que Schubert ele transmitiu toda a sensação que Goethe queria transmitir. Então, através do piano, né, que foi feito para piano e voz, você tem marcado, né, um como se eles estivessem no cavalo, cavalgando. E digamos assim, essa reflexão musical que os compositores daquela época tinham era justamente essa interação entre o texto e a música de uma maneira assim exemplar, a nível de harmonia, a nível de tudo, é perfeito. Esse aqui é uma das perfeições para mim. Não só para mim, mas como para os estudiosos, né? Eu gosto de fazer as referências das coisas bem básicas, porque quem não conhece nada de música, se pega, por exemplo, Paralise, do Beethoven, ou se pega a canção dos Cisnes, do Schubert, né? Você, mesmo sendo um leigo absoluto, você consegue sentir de maneira bem patente, porque é uma coisa muito direta, muito objetiva. Claro. Né? A Sinfonia Inacabada também, né? Você sente todos os valores românticos ali, né? Tudo. Esse clima de certa obscuridade, de uma penumbra da razão, né? Sim. Esse ambiente melancólico, de uma melancolia espiritual, porque é uma insaciedade de algo que a gente não sabe descrever direito, que a gente sabe que de alguma maneira é muito fina, é muito sutil e é espiritual, né? Uma sede do transcendente, um certo uma falta de lugar ou um certo deslocamento neste mundo daqui, nessa vida daqui, né? Que afetava esses artistas profundamente, às vezes os levava até uma certa perturbação, né? Sim. O fato deles não estarem habituados com esse mundo, por assim dizer. Né? Claro. Teve uma ocasião, por exemplo, que eu aqui estudo muito a lírica, né? Giuseppe Verdi, por exemplo, até o nome do nosso centro chama-se Giuseppe Verdi, justo por isso. Eles viviam assim uma vida realmente assim tão dedicada, mas tão dedicada, que às vezes determinadas coisas aconteciam com eles e questões espirituais até muito fortes com esses artistas. Eles não entendiam muito bem o que aconteceu. O Giuseppe Verdi, por exemplo, ele teve a primeira esposa que faleceu, os filhos e tal, e ele estava próprio numa situação muito assim para baixo, né, naquele momento, e chegou alguém com um poema e colocou digamos assim, para ele, e disse: olha, Verdi, eu quero que você componha isso para mim. Mas ele disse assim: mas eu não tenho condições. E ele foi para casa, pegou o libreto, abriu. Quando abriu, digamos, por acaso, como ele fala, abriu justamente numa das maiores páginas importantes para a gente, que é o Va Pensiero. O Va Pensiero, para quem não conhece, é um coro da ópera Nabucco, que é muito importante. E realmente, assim, foi um momento extremamente de uma virada que aconteceu, e óbvio que a gente sabe que tudo foi encaminhado pelos bons espíritos, que foi tudo, porque Verdi naquela época, e o próprio nome Verdi era Vittorio Emanuele Re d'Italia. Então isso tudo foi digamos, não foi uma coincidência, mas tudo isso teve uma grande influência até política na época, né? O nome dele, as pessoas colocavam Viva Verdi, era Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia. Então, teve uma interação muito grande com a política, com tudo do momento, nesse período do romantismo. Sim, esses artistas desse momento, muitas vezes, eles catalisaram fenômenos sociais, políticos espetaculares, né? Um outro exemplo típico de uma coisa que é de outro mundo, literalmente, a flauta mágica do Mozart, né? Realmente é um dos grandes momentos da arte humana e que todo mundo deveria conhecer. E ela é toda simbólica. Nossa, a gente ficaria aqui horas falando sobre isso, mas ela é toda simbólica, feita em cima do simbolismo, os 3 porquê, né? Então tem o número 3, que é a perfeição, ela está aparecendo no início, sempre os personagens, e tudo está girando sempre em cima dessa simbologia que a gente vê na maçonaria. Então é muito simbólica em todos os sentidos, até os textos, todas as questões. Mozart realmente coloca muita coisa e até a nível psicológico mesmo, a própria música de Mozart, ela já revela um início de uma psicologia
que já é justamente isso que você falou, do final do iluminismo, início do romantismo, que ele ainda não era romântico, tá? Mas a gente vê essa transição, o personagem já começa a falar da psicologia, e a gente vê isso refletido até na instrumentação. Então, de repente, tem uma instrumentação que fala de um amor, e se esse amor é verdadeiro, ele coloca um instrumento que é de madeira, a gente chama madeira, que são as flautas, etc., etc., para demonstrar que aquilo foi verdadeiro. Então, é um símbolo já aqui. Então, são determinados códigos que já estavam acontecendo em relação a tudo isso. Os músicos já tinham essa comunicação, isso que eu acho interessante. Eles já tinham... É assim. Obrigado. Obrigado. Pessoal, alguém que quer fazer alguma pergunta, manda mensagem aqui, por favor, no meu privado. Vou aproveitar, então, vou falar do Lamennais de uma vez, pode ser? Peraí que tem uma pessoa, o Jader vai falar com a gente. Jader, pode falar. Ah, consegui. Desculpa. O Humberto e Maécio, eu não tenho certeza e não consegui localizar aqui na minha biblioteca o livro, mas existe um livro chamado Grandes Vultos da Humanidade e o Espiritismo, do Silvio de Brito Soares. Então, ele estuda músicos, ele estuda poetas, ele estuda escritores e separa situações que sugerem que eles psicografavam ou que eles tinham influência espiritual na sua produção. E se minha memória não estiver muito ruim, parece que o Rei dos Elfos foi achado no lixo do Schubert. E alguém foi visitá-lo, o maestro foi visitá-lo, a obra estava no lixo, o maestro pegou, mexeu e falou assim, o que é isso? Eu não tenho certeza se é o Rei dos Elfos, mas não deixa de ser curioso, né? A gente encontrar essa obra que você falou do lixo foi em relação a Bach. Bach? Foi Bach. Eles encontraram a Paixão segundo São Mateus. Uma pessoa, digamos, da família de Mahler, de Mahler, a esposa dele foi comprar digamos assim, uma coisa no mercado, e alguém trouxe enrolado naquela partitura, e essa partitura veio para casa do Mahler. Eu acho que talvez tenha sido essa questão que você falou. E ele, chegando lá, né, essa coisa, esse peixe, essa coisa que chegou enrolada nesse papel, chegou na casa desse grande compositor, né? E ele olha, abre aquilo, e foi simplesmente uma partitura de um grande compositor do passado. E ele, onde é que você comprou? Onde é que você viu? Onde é que você conseguiu isso? Aí eles foram lá correndo no mercado e viram lá no lixo, entendeu? No chão, essas partituras todas que estavam, ou seja, mecanismos, né, que acontecem, que nada é por acaso, né? Entendeu? E aí ele foi recolher tudo, foi rever, reescreveu, ou seja, reorganizou tudo, né? Porque na época não era tanto bem organizado, e na época Bach não era tão hoje como a gente pode realmente perceber a grande importância. E foi através desse caso mesmo que você falou, que foi revisto, né? Que foram lá atrás nesse mercado dessa partitura que estava no chão, que estava lá enrolando em embrulhos, né? Meu Deus do céu. Eu vou pesquisar e envio depois para o grupo, tá bom? Paixão segundo São Mateus, de Bach. Mas ele é excelente, viu? O Grandes Vultos e o Espiritismo, né? Eu lembro de ter lido Grandes ele... Vultos da Humanidade e o Espiritismo. Isso, e tem insights assim extraordinários sobre fenômenos que são alguns claramente mediúnicos, outros fenômenos assim de tipo de êxtase, alguma coisa mais ou menos assim, né? Sim, isso mesmo. Humberto, nós temos uma pergunta. Eu sou aí, Fabrício. Oi? Eu estou inscrito aí, eu fiz minha inscrição.
Sim, está sim, só um momentinho. Aí o Tá Sueli ok. está perguntando se você tem algum conhecimento, alguma referência de como foi Allan Kardec como estudante. Olha, ótima questão, né? Eu sei que existe muito pouca informação sobre isso, né? Quase nada. Eu já li uma parte do que existe sobre essas especulações, né? Porque fato mesmo quase que não existe. Aliás, inclusive depois da fase estudantil, sabe-se muito pouco de Allan Kardec antes dele começar a lidar com o espiritismo, antes dele se tornar espírita, né? Mas existem algumas mínimas referências nas biografias do Kardec, nesses trabalhos sobre Pestalozzi, por exemplo, né? E bom, disse que era um estudante aplicado, que era um estudante que avançava rápido, que era muito atencioso e solidário com os mais jovens, principalmente com os estudantes mais jovens, né? E muito mais do que isso, eu não sei se existe, eu não sei se há, né? Infelizmente, toda a biografia de Kardec, antes mais ou menos dos 40 e poucos anos, é muito obscura, né? Realmente não temos muitos registros. E mesmo hoje, que não sei se todos sabem, mas existe esse grande acervo de cartas que foi recentemente redescoberto, uma parte do Canuto Abreu, outra parte o Charles Kempf achou lá, com bisneto, tataraneto do Lemarri, né? E esse acervo todo ele está sendo organizado agora aqui na Universidade de Juiz de Fora. A gente vai disponibilizar essas cartas do Kardec todas, mas esse acervo ele quase todo concentrado sobre a tarefa de Kardec como espírita. São trocas de cartas dele com a Amélie, dele com outros dirigentes espíritas do mundo afora, e sobre o passado dele há muito pouca coisa. Às vezes, em historiografia, a gente tem um pouco que aceitar essa falta, essa carência de informação. Ok, Fuxi, pode falar, querido. Bom, o que eu queria perguntar para o Humberto, mais do que uma pergunta, seria uma solicitação de indicações de leituras que a gente possa ir fazendo paralelamente às exposições dele, e em especial com relação a esse período do romantismo. Eu tinha lá alguma impressão, informação da influência desse pensamento romântico em Kardec, mas parece que ele é bem maior do que normalmente as pessoas supõem. Se fala muito Sim. que ele é positivista, que ele é, mas que ele tem uma visão romântica sob o ponto de vista filosófico. Não existe grande tratamento a respeito disso, né? E outra Exato. coisa, Até diga. onde eu sei, não existe praticamente ninguém trabalhando só sobre isso especificamente, né? Eu sou uma das raríssimas pessoas que está escrevendo sobre esse assunto, né? Ótimo. 2 capítulos de livro, eu vou disponibilizar no grupo, né, quais que são, né? Um, inclusive, na coletânea que a LIP faz, no encontro, né, dos pesquisadores do Espiritismo, e é um capítulo sobre a ideia de imortalidade. O outro é um capítulo justamente sobre a formação do Espiritismo, do espiritualismo moderno, neste ambiente que é o ambiente não só positivista, mas um ambiente Sim. também romântico, né? Quer dizer, então as duas coisas elas estavam ali jogando com a formação cultural de todos que estavam ali envolvidos naquele contexto, né? E a gente não está falando só de Kardec, claro, a gente está falando de todo, de Flammarion, de Leon Denis até, que é de uma geração à frente, do próprio Victor Hugo, dos pesquisadores ingleses, dos pesquisadores alemães, todos do período, né, do espiritualismo moderno, todos eles estavam muito influenciados ainda pelo impulso
das ideias românticas, né? Que começa a desaparecer só no finalzinho do século XIX. Né? A gente pode dizer que o romantismo propriamente dito ele vai ali acabar mais ou menos nos anos 40, 50, 1840, 1850, mas a influência do romantismo ela continua muito forte, muito intensa, até depois da morte de Kardec, né? Tem até 1880, mais ou menos, quando aí sim a gente pode dizer que essa influência ela já quase que não se faz mais sentir, né? Mas quanto à literatura, eu estou evitando sugerir literatura de apoio, sugerindo só o mais fundamental possível. Por enquanto, a nossa literatura absolutamente indispensável é o Livro dos Espíritos. E aí aqui eu dei aquelas dicas, né, do Locke, a razoabilidade do cristianismo, né, de Lessing, Educação do Gênero Humano, de Madame de Staël, sobre a Alemanha, ou em inglês eu acabei pesquisando que chama On Germany, né, a respeito da Alemanha, né, é o mesmo título. De Pestalozzi, o livro da Dora Encontre, recomendadíssimo, é necessário e é o suficiente para a gente saber tudo que a gente precisa saber sobre Pestalozzi, sobre as noções filosóficas de Pestalozzi, como isso pode ter influenciado Kardec. Talvez recomendasse também um livro de mais fôlego, que é o Democracia na América, do Tocqueville, né? A maior parte desse livro é sobre política, mas quando ele tece comentários religiosos, esse livro é muito importante porque ele teve uma influência imensa naquele período e a parte religiosa dele lembra muito uma espécie assim de noção de perfectibilidade da alma humana, né? Sintetiza muito bem essa noção. Portanto, esses capítulos que falam dessa religiosidade natural, de uma religiosidade romântica, sentimental e natural, são muito preciosos. E é um autor que já está escrevendo mais próximo de Kardec do que Madame de Staël, por exemplo. Uma outra coisa que eu vou passar. Uma outra coisa que eu pediria um comentário seu é que no Livro dos Espíritos está lá que se trata de uma filosofia espiritualista. No entanto, eu percebo que esse linguajar espiritualista ficou muito mais forte do que a filosofia e teve uma concepção muito mais religiosa de ligação com as ideias da sobrevivência da alma numa pegada religiosa. Comenta isso um pouco. Muito bem. Então, como na semana que vem a gente vai falar brevemente de Lamennais e vamos voltar para o Livro dos Espíritos, a gente pode sim rediscutir isso na semana que vem. Mas uma das causas que eu acredito que é uma causa plausível, digamos assim, para esse fenômeno, é que, de uma maneira bastante peculiar, a filosofia proposta por Kardec em Comunicação com os Espíritos é uma filosofia religiosa. Sim. Então, eu lembro que eu estudei com uma sumidade da filosofia da religião, que é o professor Henrique Dreher, e ele disse o seguinte: olha, o problema da filosofia da religião é a gente separar primeiro do que a gente está falando. A gente não está falando de teologia, a gente não está falando de mística, e a gente também não está falando de filosofia pura, ou de uma filosofia que não quer saber da religião, que não tem nada a ver com a religião, né? Então, dentro desse espectro, desse gradiente, existem filosofias religiosas, religiões filosóficas, né? Que não chega a ser exatamente uma filosofia, mas já é uma religião mais autocrítica, uma religião que tenta se expressar de maneira filosoficamente, como o budismo, por exemplo, né, mais uma religião mais filosófica, ou um cristianismo descontadas as igrejas, descontada a dogmática teológica. A gente pode dizer que o cristianismo raiz, ou a proposta de Jesus Cristo, é de uma religião filosófica, né, até a gente chegar na filosofia pura, tem ainda as filosofias mais religiosas, ou filosofias que não são religiosas, mas que observam a religião como um fenômeno, né, com um certo distanciamento,
né? Então, dentro desse grande espectro, a gente pode dizer o seguinte: o espiritismo ele está ali num ponto de equilíbrio entre a filosofia religiosa e a religião filosófica, né? E ele, por ser muito peculiar e por fazer essa ligação de uma forma muito peculiar, por ser um híbrido entre a ciência dos fenômenos mediúnicos espirituais ou medianímicos, né? A filosofia propriamente dita e uma religiosidade até muito profunda, até muito a flor da pele, né? Por ser tão peculiar, o espiritismo é muito difícil de classificar. E a gente acaba incorrendo em erros de classificação o tempo todo. E como a gente já discutiu muitas vezes, erros de mentalidade, erros de ideia e erros de concepção impactam em erros práticos. É por isso que a gente tem que discutir isso aqui. Isso aqui não é preciosismo, não é uma tarefa para intelectuais espíritas, como erroneamente muitas pessoas podem imaginar. Isso é fundamental para toda a prática do espiritismo, para todo o movimento espírita. Porque se a gente erra na concepção, vai haver resultado na prática, fatalmente. É impossível nós não termos resultado de um erro de concepção, de um erro de classificação do que a gente está fazendo, né? Existe uma anedota, né, de Heidegger, filósofo Heidegger, Martin Heidegger, comentando Karl Marx. Aquela frase que Marx diz assim: os filósofos gastaram muito tempo pensando, o mundo chegou a hora de transformá-lo. Aí o Heidegger diz assim com uma certa ironia: mas se você não o pensa, em que direção você vai transformá-lo? Se você não o conhece, como você vai transformar uma coisa que você não conhece? Então, é claro que você tem que transformar assim o mundo, mas só se transforma uma coisa que você domina. E você só domina uma coisa que você compreende profundamente, e você só projeta algo melhor sabendo claramente para onde você está indo. Então, tudo isso envolve conhecimento, envolve saber, né? A gente não pode separar o saber, o conhecimento e a teoria da prática, como se prática fosse uma coisa para algumas pessoas, teoria fosse outra coisa para outro grupo de pessoas. Por isso que é realmente detestável esses termos assim como o estudioso da doutrina espírita, né? Porque os outros são o quê? Né? O que é o não estudioso da doutrina espírita? Não é espírita, né? Então todos os espíritas são estudiosos da doutrina espírita e ponto, né? O intelectual da doutrina espírita. Bom, se você não entende a doutrina, você não é espírita, né? Ou se você não faz esforço para entender, para estudá-la, né? E por outro lado, o que é o prático que aplica o que ele não sabe? Também não é nada, né? Então, os dois termos completamente sem sentido. Só para concluir rapidinho, eu tenho lido um pouco sobre essa questão de espiritualismos e espiritismo, até porque vou ter que trabalhar com isso logo numa palestra. E se trata muito, olha, existem outras filosofias espíritas, mas o espiritismo tem suas diferenças. Quais? Não tem culto, não tem... Isto não se trata de uma diferença de nível filosófico, tá certo? Então acaba se confundindo muito essa vertente espírita, que fica num nível minimalista, absolutamente coberto por outros conceitos. E isso é preocupante. Kardec diz claramente, o espiritismo ele não difere do espiritualismo, ele é uma subcategoria do espiritualismo. Quer dizer, dentro do espiritualismo, existe espiritualismo moderno, existe espiritualismo evangélico, o espiritualismo ali de Sebastian Frank e de Schwenkfeld, na época de Lutero, o espiritualismo neoplatônico, o espiritualismo da teosofia, né? Quer dizer, como subcategoria, ele tem as suas especificidades, mas ele não nega nenhuma parte do espiritualismo, porque ele é espiritualismo, né? Então, primeiro você tem que ser espiritualista, depois você se especializa em espiritismo, que é uma subcategoria dentro do espiritualismo, que é um conceito bem vago, né? É o antimaterialismo. Sim. Obrigado. Humberto, nós estamos chegando no finalzinho do nosso estudo. Você quer fazer alguma consideração final antes da gente encerrar?
Muito bem. Basicamente, vou pedir para vocês apenas levarem em consideração, né, quer dizer, apurarem os ouvidos e os olhos para aquilo que possa ser romântico, né, aquilo que notadamente é romântico, a gente sabe culturalmente que é romântico, e como isso pode ter influenciado não apenas Kardec, mas a geração toda de Kardec, do grupo, né, que estava ali diretamente envolvido. Grande abraço a todos. Pessoal, então, boa noite e encontro vocês na próxima quinta-feira. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço, até.